Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E com o Eberton Spictuel. Eberton, me diga uma coisa. O inglês, no caso, na realidade, os idiomas de uma forma assim, global, né, geral, é importante, né, falar mais de um idioma. E assim, a gente vê o crescimento muito grande dessa parte da educação online, né? Qual a diferença em relação a quem busca essas aulas? Porque tem gente que eu digo assim, porque tem pessoas que ainda têm aquele receio de achar que de repente a aula online não vai ser tão produtiva. Qual a diferença, além da questão do tempo? Olha, a aula online, acho que a principal vantagem é a questão da flexibilidade, né? Então a gente vive no mundo hoje que é muita correria, tem muita coisa para fazer, principalmente quem já é pai, quem tem o seu negócio. E a aula online, ela traz essa flexibilidade. Então você consegue estudar do seu celular, do seu computador, o horário que você quiser. Você consegue ali marcar aulas individuais ou em grupos ou através de plataformas. Então você traz e tem essa flexibilidade, né? Ao invés de você se deslocar até um local que às vezes é longe da sua casa, né, uma escola presencial ali, e aí você precisa daquele tempo, né? Tá. Então, essa é a principal vantagem de você poder estudar da onde você quiser e puder, né? E o contato, eu acho que com o professor ou com o grupo, quando você está num grupo, vai ser o mesmo, né? Sim, Porque sim. tem esse dinamismo também ali, né? Sim, com certeza. Você tá logado, tá todo mundo logado, tá todo mundo interagindo. Sim, sim. Hoje a gente está bem conectado, né? Então, a gente passa o dia todo praticamente no celular, no computador. Então, a conexão é a mesma, né? Apesar de Ah. você estar atrás de uma tela ali, o conteúdo e a qualidade do conteúdo e as aulas, o material acaba sendo a mesma coisa. Você acha que assim, o fato até de a pessoa não ter esse tempo do deslocamento, estresse de deslocamento, isso acaba ajudando até na absorção, por exemplo, da aula? Porque você vai estar menos cansado. Você acha que isso facilita, na Sim, realidade? facilita, com certeza. Eu mesmo passei por isso, né, lá atrás, quando eu estava aprendendo. Então, a pessoa que está no conforto da casa dela, está ali no espaço separado, não tem que pegar trem ou às vezes mais um transporte, trânsito e tal, está ali no espaço dela, ela acaba absorvendo um pouco mais, né? Já vai estar no canto dela, na casa dela, e isso ajuda ali na hora de ela aprender e absorver mais do Ela não tem conteúdo. esse estresse, né, do percurso que acaba Exatamente. influenciando, né? Chegar cansado. Eu lembro quando eu nunca fui muito de fazer idiomas, mas eu lembro a época que eu fazia na adolescência, assim. Nossa, às vezes só para se deslocar era um saco. Aí você já ficava cansado, mal-humorado a aula inteira, né? Sim. E o online veio muito para isso, né? Você acha que vai ser uma tendência, até no sentido assim de ter mais cursos e mais educação online do que presencial? Sim, sim, com certeza. Se a gente olha, por exemplo, as faculdades hoje em dia, muita gente já migrou para o EAD, né? Que eu Tá. acho que é o que está em alta e é a tendência no momento, né? Não somente no ensino de idiomas, mas eu acho que de forma geral, todos os cursos em si, esse online, né? Essa possibilidade de você estudar de casa, EAD, fazer um curso até gravado às vezes, tá bem forte, é uma tendência sim. Mas isso também tem alguma diferenciação quando você fala assim de faixa etária? Que, tipo, eu penso assim, as pessoas mais adultas, elas conseguem se programar, né? Ter aquela responsabilidade de parar naquele momento, naquele tempo, para fazer as aulas, né? E dependendo da idade, da faixa etária, putz, às vezes o presencial é o forçar a pessoa a ir, né? Sim. Tem isso. Sim, sim. Eu diria que as faixas etárias ali mais infantis, né, o pessoal que é mais adolescente, eles gostam desse contato presencial, né, de repente fazer um curso ali mais presencial, mas o adulto, né, e a pessoa até mais velha, acho que consegue se encaixar assim nesses modelos de hoje, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade e a linguagem também está simples, né? A gente tem várias coisas aí que facilitam, então eu acho que é um ponto positivo que agrega. E assim, qual o tempo necessário para você aprender o idioma? Para você falar assim, ah, não, já dá para me virar. Olha, eu acho que uns 6 meses aí, se Já você, dá. já dá. Se você pegar firme mesmo, ter constância, né, que eu acho que é a chave para você realmente aprender, uns 6 meses, se a pessoa se dedicar a estudar E direto, 6 meses, assim, quantas aulas por semana? Tipo assim, eu quero falar com o Eberton para ele ser meu professor. Quantas vezes por semana, uma pessoa, por exemplo, que sai do zero, ou que tem alguma dificuldade para aprender o idioma, você acha que em 6 meses dá para já se virar? Olha, pelo menos umas 3 aulas por Por semana, semana. isso em grupo, só que nos outros dias a pessoa também precisa ter um contato fora das Tá. aulas, isso é muito importante. Hoje em dia muita gente não fala inglês, até faz curso por anos, mas não fala,
porque a pessoa não tem contato. Ela faz aulas 2, 3 vezes na semana e depois esquece que o idioma existe. Não é bem assim. Então, precisa ter um contato constante com a língua, né? Absorver através de livros, de músicas, séries, né? Até mesmo no trabalho, né? Hoje o inglês está bem presente. Então, isso é bem importante para Você ela acha que alcançar. a série, por exemplo, é melhor você assistir em inglês com legendado do que o traduzir? Para quem quer aprender efetivamente, vai ajudar também. Sim, ajuda, só que a gente tem os níveis, né? Então, eu, por exemplo, eu indico que os meus alunos, eles comecem ali com séries mais fáceis, né? Um vocabulário mais simples, em inglês, com legenda em português, e aí depois ele vai aumentando o nível, né? Ele vai dificultando, ele vai colocando a legenda em inglês, depois ele tira a legenda, vai pegando séries ali mais desafiadoras. E aí você vai fazer essas indicações, Sim. então, para a gente também, né? Não, porque essa questão do contato, eu conversei com algumas pessoas da área de idiomas, né, nessas pautas que nós temos feito, e é interessante que todos vocês, professores, né, educadores, falam a mesma coisa, que não adianta, você precisa ter o contato diário, né? Sim. E no meu caso, eu sempre tive um certo bloqueio, porque eu fiz vários cursos e nunca consegui aprender de fato. E aí eu comecei a perceber que realmente essa questão do contato, porque a gente às vezes por comodismo ou porque tá tão na correria, vai e coloca no dublado, sabe? Não busca tanto assim. E às vezes é aquele contato no teu cotidiano natural, né? Sim. Do assistir uma série no idioma nativo e tentando identificar, porque a legenda tá passando tão rápido que automaticamente você vai assimilando as palavras, Sim, né? sim, com certeza. Tem tudo isso. É bem importante, o contato e a constância realmente faz diferença, né? Realmente faz diferença. Weberton, obrigada pela tua participação aqui. Imagina. Obrigada, gente. Obrigado. Clica aí no sininho, curte, compartilha, dá um like, se inscreva nos nossos canais e até daqui a pouco. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando agora sobre dança, sobre todo esse universo aí do balé, dança do ventre. Juliana, seja bem-vinda aqui ao Resenha. Muito obrigada. Né? Juliana que tem aí também uma academia de dança, né? Isso. E a tua origem é o balé, Ju? É o balé clássico, a minha formação inicial. E o balé clássico, ele é base para tudo, né? Com certeza, para todas as danças. Mas assim, tem algo que você fale assim, essa é a minha preferida? Ou ainda é o balé? Ah, difícil. Difícil. Eu danço, né, o balé clássico, jazz e dança do ventre. Tá. Eu amo todas as danças. É muito bom, né? É muito bom. Diz que quem dança seus males espanta, isso ainda... Não, quem canta... Mas quem dança. Agora quem dança, seu males espanta. Nossa, gente, eu adoro trocar todas essas... Sabe? Esses ditados populares de improviso é uma loucura. Muito bom. Ju, me diga uma coisa. Hoje, o que você acha com relação à procura da dança? Porque eu vejo assim, pós-Covid, parece que as pessoas começaram a procurar mais esses caminhos. Arte, dança, esporte. Não sei, algo aconteceu, algo a gente sabe o que, mas que despertou essa vontade de repente, fazer as coisas que gostaria, de dedicar um tempo. Teve uma procura maior para os estúdios de dança, para as aulas de dança? Olha, sempre teve uma grande procura para dança, né? Principalmente o balé clássico para as pequenas, né? Mas agora também a gente tem o balé adulto, que também tem bastante procura, a dança do ventre, né? E eu vejo isso porque a dança, ela ajuda muito, né, no emocional, né? Então, melhora muito a ansiedade, a depressão. Então, acredito que as pessoas ficaram mais ansiosas depois do Covid, né? Uhum. E com a dança ajuda muito a amenizar, né, as emoções. O balé clássico, no caso, para o adulto,
qualquer idade, a pessoa nunca, por exemplo, a pessoa que nunca dançou, que ela nunca foi para uma aula de dança, mas ela tem aquele sonho ali, né, guardado de aprender a dançar o balé. É possível? É muito possível. Hoje a gente tem aulas especializadas para o balé clássico. Para iniciante Para mesmo, iniciante, assim. para adulto. É. E Qualquer idade. Ai, gente, isso Até é mesmo bacana. na melhor idade. É mesmo? Sim, sim. Aí, assim, eu vejo vantagem, porque, assim, todo mundo fala, né, assim, a impressão que dá é que você encontra muita escola de dança que o balé, por exemplo, é focado mais na criançada, né? É que assim, né, quando começa de criança, né, lá pelos 3 aninhos, a criança, ela faz, né, dos 3 aos 6 anos o baby class, né, Tá. que é uma dança, é um balé especializado para criança dessa idade, é lúdico, tem brincadeira, elas aprendem brincando, e aí depois tem o formativo, né, que com 7 anos começa, aí tem a apostila, tem provinha, tem o exame final, né, no final do ano para ganhar certificado, mudar de estágio, né, então tem isso, né, tem para criança tem essa formação. A formação mesmo essa do balé. formação, né? Mas hoje também se fala de balé formativo para adultos. Tá. Eu também tenho essa modalidade na minha escola. Que legal. Então não é só a questão assim, quero aprender a dançar. Claro, acho que tudo parte do quero aprender a dançar, quero me especializar. Mas Sim. você leva também isso É que mais... depende do objetivo da pessoa. Se ela quer fazer por um hobby ou se é um sonho de criança, que não teve a possibilidade de fazer quando criança e agora está fazendo e quer se formar e vai, coloca a ponta depois de um determinado tempo, né? Que é um sonho, assim, para elas muito possível. Eu acho um barato, morro de vontade de fazer. E a dança do ventre, né? Que a dança do ventre teve épocas, assim, de estourar, né? De ter uma procura maior. Porque tudo que é, por exemplo, mídia, né? Teve a novela. O clone estourou. E isso, as coisas, assim, tem essa sazonalidade, assim, de tempo, de tudo isso. Mas a dança do ventre também tem muita procura, né? Tem sim, tem bastante. Porque a dança do ventre, ela mexe com a feminilidade, a autoestima da mulher, né? E faz muito bem pra gente voltar, né? À nossa origem. Quanto tempo uma pessoa leva, por exemplo, tendo aula, iniciando, para falar assim, eu aprendi a dançar a dança do ventre? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, né? Mas vai aí uns anos, né? Para dançar mesmo e se profissionalizar. Agora, se for só dançar por hobby, já leva menos tempo e tudo mais, mas é o que eu te falei, depende muito do desempenho, Da mobilidade também, né? Porque tem aquelas coisas de do esforço da pessoa de aprender, né? Então depende, vai de pessoa para pessoa. E aqui no Brasil, você acha que ainda tem campo bastante? Porque, por exemplo, de surgimento de novas escolas, esse tipo de coisa, para a dança do ventre? Se tem muito surgimento de escolas novas, sempre tem, sempre tem. Como toda arte aqui no Brasil, é difícil, né? Mas assim, tem campo, né? Não, eu digo isso porque eu lembro, por exemplo, logo que eu vim para São Paulo, estamos falando aí final dos anos 90, eram pouquíssimas escolas assim e professoras que existiam. Aí tinham aquelas escolas, eu acho que na época já tinha Luxor, Kalil Kalili, aquelas coisas assim, tinha e assim uma ou outra professora que tinha. Hoje em dia você vê isso mais divulgado, você vê muitas academias de dança mesmo, tipo academia de balé, que tem a modalidade da dança do ventre, que é muito legal, essa coisa da feminilidade, sabe, do você se reconhecer, né? É muito bacana, meio que terapêutico até. Sim, com certeza. Ela é muito terapêutica, a dança do ventre. E aí eu vi isso acontecer no sentido de outras academias começarem... Claro, teve aquela situação da novela, que aí estourou. Estourou. Né? E todo mundo queria ter fazer a dança do ventre. E fazer, e tinha em tudo quanto era academia. Depois reduziu, porque acabou a moda. Mas eu vejo que tem muito, muito campo ainda. Porque tá muito interligado ali, as pessoas, a partir do momento que começam a se preocupar com elas mesmas, elas querem o algo, olhar para si, tudo isso, né? Sim, a dança do ventre tem muito isso, de fazer a gente voltar,
ter autocuidado, né? E lá, então, você trabalha com o balé, o jazz e a dança do ventre, ou tem alguma outra Isso. modalidade Eu também? tenho o balé fitness também. Como que é isso? O balé fitness, ele é uma mistura, né, de exercícios do balé clássico, né, adaptados como se fosse uma ginástica localizada, que é para tonificar mesmo a musculatura. Tá. Claro que no balé vai ter essa tonificação, mas no balé fitness tem uma tonificação muito maior. Você acaba criando exercícios mais Dentro do balé, localizados ali com os movimentos do balé para poder isso trazer mesmo. Que bacana. Pessoas que não gostam, de repente, de fazer academia, fazem o balé fitness. Amei! Ju, obrigada pela sua participação aqui Eu que no agradeço, Resenha, viu? muito obrigada. E vamos lá, viu, gente? Na Juliana, no balé lá, Isso. que tá aqui no Parque Jabaquara, né? Isso, Jardim Jabaquara. Jardim Jabaquara, pertinho aqui da gente também. Pertinho. E é isso, se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. Daqui a pouco a gente volta, hein? Até a próxima! Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. A gente falando muito aí sobre festas, sobre eventos também, né? E hoje aqui conosco o DJ Maurício. Maurício, Festas e Eventos. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? E a gente agradece muito porque a divulgação é a alma do negócio, né? Com certeza. E estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Maurício, me diga uma coisa. DJ para eventos, para festa, essas coisas todas. Toda festa acaba em funk? Então... Tô fazendo essa brincadeira porque, assim, eu escutei muito falar assim, não, ninguém gosta, nananana, mas a festa, principalmente quando tem uma bebidinha alcoólica ali no final, vai rolar? Vai rolar. Vai rolar. E às vezes a gente se surpreende. Eu tive um caso até de uma debutante que a cerimonialista passou para mim e falou, ó, infelizmente a debutante ela não quis passar playlist e nem passou direcionamento de músicas, né, que seria o que ela gosta mais, né? E eu fui surpreendido que no final só rolou funkão. Então ela ficou meio constrangida de ter passado a playlist pra gente, porque a gente trabalha em cima de playlist, né? Entendi. A pessoa passa os direcionamentos, a gente vai trabalhando em cima. Mesmo que a pessoa às vezes não tenha uma playlist montada, ela pode passar essa questão do direcionamento. Eu quero que toque mais pop, eu quero que toque mais rock, eu quero que toque samba. A gente trabalha com direcionamento e também com os streams musicais, né? Tá. A pessoa, se ela fizer questão igual, por exemplo, eu faço muito casamento evangélico, né? Tá. E por incrível que pareça, cada igreja gosta de um tipo de música dentro do mundo gospel. Então, esses clientes eu prefiro que monta a playlist pelo streaming, me manda, eu salvo a playlist e eu trabalho em cima daquela playlist, né? Entendi. Maurício, quando falar assim de playlist, então você tem lá, por exemplo, o streaming. Aí eu sou uma pessoa que está te contratando para festa. Eu vou lá no streaming, eu consigo selecionar as músicas que eu quero para que essas músicas toquem no evento. Mas assim, e como que a gente vai tocar naquela sequência? Ou a gente pode também ter um momento ali de fazer uma coisa mais dinâmica, dos convidados também pedirem música? Isso também dá para ser feito? Então, o que acontece? No streaming, sim. Então, a gente trabalha com a playlist já baixada, né? E quando o cliente pede uma seleção de música, a gente baixa as músicas, né? Ele faz uma playlist, a gente baixa para poder tocar com o equipamento, né? Só que é o seguinte, a gente tem aquela mãozinha, né, amiga, que vai ali e coloca uma música no stream que o cliente às vezes pede na hora. Pede na hora, algum convidado também. Algum convidado. Porque eu acho que isso deixa também a festa mais dinâmica, então, né? Falando assim em festas de buffet,
né? E buffet, eventos corporativos, então isso daí cabe bem. Eu não tô falando assim em balada, né? Porque balada, às vezes, o cliente não tem nem acesso ao DJ, né? Tá. O DJ de balada, ele toca aquilo e aquilo e pronto. E pronto. Né? E agora a gente não, a gente tem que trabalhar desse jeito porque tem pessoas que são exigentes na festa dela, ela tá pagando a festa, ela quer que toque o que ela quer, entendeu? Então a gente tem que ter essa jogada, né? E assim, já acontece assim, às vezes, de vir um pedido inesperado, tipo, você fez uma playlist X, e aí, de repente, num casamento, aí chega o noivo, a noiva, assim, no final, fala, eu quero que toque tal música. Pô, mas ninguém tava esperando isso. Você tem como buscar aquilo ali na hora. Hoje é mais fácil, né? Eu falo sempre o seguinte, que o noivo numa festa de casamento e a debutante na festa de debutante, ela manda na festa. Então, se ela preferir mudar a sequência de música, de boa. Aí a gente procura dar uma olhadinha como tá o termômetro da pista, né? Se aquilo lá casar bem na primeira música, você continua, senão você já dá aquela... Sabe, a experiência é a alma do negócio, né? O DJ é igual o uísque. Quanto mais velho fica, mais experiente fica. Então, só você de olhar pra cara né, de saber, porque senão fica aquela coisa chata. Às vezes o noivo, a debutante, tá entretido também em outra situação e não tá prestando atenção no que tá acontecendo ali na pista. E Sim. o DJ tem essa percepção de, poxa, vamos colocar algo pra trazer o pessoal pra dançar, enfim, dá pra isso também, né? Então, eu já peguei bastante evento que a pessoa era totalmente assim, voltada porque ela gosta. Só que chegou no evento dela, quem mandou na pista foi os convidados. A música e chegar no final da festa a pessoa fala, eu não vou embora de tão boa que foi. Aí isso daí para nós é um prazer, entendeu? Porque a gente procura ser sempre o melhor. Eu não quero ser o melhor DJ, mas eu quero sempre dar o meu melhor como DJ, né? Eu quero sempre apresentar um bom trabalho, por isso o sucesso, né? Bastante orçamento, bastante demanda, né? Porque o trabalho da gente é com excelência, né? Quantas festas assim dá pra fazer? Você já chegou a fazer mais de uma num dia? Eu já cheguei a fazer 3 festas num dia. Nossa. Às vezes você faz, por exemplo, eu trabalho muito também com escolar. Né? Para fazer tipo uma assessoria assim também, falar assim, olha, Maurício, eu não necessito de um DJ porque eu quero que toque essa sequência. Sim, e você consegue ter essa flexibilidade com o teu cliente? Consigo, inclusive eu monto até karaokê para quando eles querem também se divertir sozinhos, não querem a presença de estranhos na festa deles. Eles só querem o equipamento e como funciona. Aí você monta um karaokê lá, coloca os microfones, as pessoas se divertem, no outro dia agradecem do mesmo jeito como se tivesse tocado na festa. Adorei isso, que eu sou fã de um karaokê. Nossa, muito bom. Então karaokê tá também dá para, se a pessoa quiser fazer uma festa, um churrasco em família, colocar ali, chama 20 pessoas, já dá pra fazer, contratar pra um karaokê? Então, o karaokê, o que acontece? Você não precisa ter especificamente a máquina de karaokê e nem a quantidade de pessoa. Hoje em dia é tudo pelos streamings, né? Você puxa lá o nome da música, coloca karaokê na frente, ela já sai como karaokê. Então, hoje você tem a música que você quiser na tua mão, na hora que você quiser.
Hoje em dia, esses equipamentos de karaokê, quem usa mais é comerciante, ou então as baladinhas que tem karaokê, né? Agora, para aluguel de festa, você não precisa de equipamento nenhum. Coloca uma internet boa e um equipamento bom, uma mesa de som, uns microfones, pronto, já tá feita a festa já. Ó, a dica do DJ Maurício. Isso é muito bom. Maurício, obrigada pela sua participação obrigado aqui, viu? você. Essa dica do final aqui vai ficar pra mim, que eu já vou chegar em casa e vou fazer essa pesquisa no streaming. Colocou karaokê e o nome da música, ela já sai, já como se diz, é um playback. Que bacana. Só não sai nota, mas pra quem precisa de nota, né? Porque pra karaokê, brincar, pra se divertir, nota é complicado. Não. Aí também não precisa disso. Você vai bem e dá uma nota 40 lá. Isso aí mesmo. Isso mesmo. Obrigada, viu, Maurício, novamente. Obrigado e é isso, vocês. gente. Terminamos aqui o Resenha Corporativa. Um beijo a todos. Clica aí no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima.